faz a Figtree exatamente? Que também é uma empresa de inovação, mas eu gostaria de ouvir vocês me explicar o que acontece, o que faz a Figtree no mercado. A Figtree, novamente, é uma empresa que eu preciso explicar. E acho que mais complicada ainda, mais complicada ainda do que a agência Clique. Mas, assim, a Figtree, se eu for resumir numa frase, é uma empresa de inovação estratégica e criatividade para marcas e negócios. Então, nós geramos possibilidades e oportunidades diferenciadas para as marcas, para que elas estruturem os seus negócios ou estruturem a visão das suas marcas dentro daquilo que é coerente com o comportamento da sociedade, de comunicação dos anos que vivemos, que é totalmente diferente do que existia no começo da internet. É uma coisa bem mais complexa, né? Então, a gente faz trabalhos de propaganda, a gente faz trabalhos onde a gente desenha toda a jornada de relacionamento dos clientes com as marcas e as empresas, e a gente implementa essas jornadas. E a gente tem trabalhos na área de inteligência artificial. A Figtree foi a empresa que criou a BIA do Bradesco, a primeira proposição de inteligência artificial do Bradesco. Você vê que a gente tem uma longa relação com eles, de 30 anos. Né? A gente atende eles também na Clique. E hoje a gente desenvolve este projeto de inteligência artificial da BIA. A gente faz parte do time, né? Tem outros envolvidos lá dentro do Bradesco. E você usa inteligência artificial no seu trabalho? Eu não nego nem confirmo, né? Bom, então vamos lá. Eu tenho uma surpresa para você aqui. Eu tenho uma pergunta para a Ana que vem diretamente do ChatGPT. Eu estou usando... Eu resolvi fazer um teste aqui. O que acontece quando o ChatGPT gera uma pergunta? Rodrigo, se você quiser colocar na tela, só para o pessoal ver aqui, eu resolvi ver assim, como é que você pode usar de uma maneira muito simples, né? Por exemplo, num programa como esse aqui. Então, eu falei para você que eu perguntei primeiro diretamente para ele quem era a Ana Lubier. Ele falou, não conheço, não estou familiarizado. Eu falei, ela é uma Chief Executive Growth Officer de uma empresa de marketing especializada em inovação. E essa pergunta vai aparecer em um podcast para executivos. E ele fez a seguinte pergunta para você, olha, como você acredita que as empresas podem inovar em sua estratégia de marketing para se destacar em um mercado cada vez mais saturado e competitivo? Essa pergunta faz sentido? Faz muito sentido. Faz muito sentido. Eu acho que... Primeiro, vamos trazer algo que eu falei lá no começo da conversa, né? A gente vivia lá no final do século passado, né? Em 2095. No milênio passado. Em milênio passado. Poucas pessoas tiveram essa experiência. Uma era de simplicidade no marketing. E hoje a gente vive uma era de alta complexidade no marketing. Certo. Né? Então, quando a gente fala o que fazer para se destacar, é importante não ter a ilusão de que há resposta simples, pois o ambiente é altamente complexo. E por que o ambiente é altamente complexo? O ambiente ele é altamente complexo porque a essência do marketing está em criar percepções para as pessoas sobre empresas, sobre produtos, sobre marcas, né? Então, se você vive um ambiente de comunicação onde você tem milhões de players impactando a atenção dos consumidores, é óbvio que a decisão estratégica de onde colocar a sua mensagem é muito complicada. E também a forma como esta mensagem será reproduzida é um problema sério. Porque uma coisa é você fazer, por exemplo, um anúncio de TV. Você sabe onde ele vai passar, que horas ele vai passar e mais ou menos o público que você vai ver. E o que vai passar lá é o que você criou para passar na televisão. Já se você faz, por exemplo, uma parceria com um influenciador para ele falar sobre a sua marca, você vai dar para ele uma ideia do que ele tem que falar ou que você gostaria que ele falasse. Mas você não pode garantir, primeiro, que ele vai falar sobre o seu produto, sobre o seu serviço, da forma que você gostaria. Entendi. Segundo, você não sabe quem vai assistir. E pior, você não tem a menor capacidade, você, em determinado ponto, não tem exatamente a capacidade de medir
a total extensão do impacto daquela fala de um influenciador nas pessoas. E como há, por exemplo, milhares de influenciadores, milhões de influenciadores, milhões de sites e milhões de formas de se conectar, o impacto final sobre uma marca, né, de uma ação de marketing, ele é muito fragmentado e muito difícil de ser medido. Então, hoje, qual é a minha crença? Tá? E é uma crença que eu já tenho há alguns anos e que é difícil de ser atingida, mas ela é fundamental. Para você fazer diferença no mundo do marketing, no mundo da comunicação, você tem que ser dono do máximo possível de informações sobre as suas marcas e sobre a interação dos seus consumidores com as marcas. O que a gente está falando aqui é um conceito que se chama de data lake, ou seja, uma marca, ela deve conhecer quem se relaciona com ela, como, e ela não só deve ter isso num data lake, que às vezes a gente brinca que é um swamp lake, né, um pântano, mas saber agir sobre estes dados. E o que é agir sobre esses dados? É você, em conhecendo as expectativas, as necessidades, os interesses dos clientes em relação à sua empresa e também extrapolando e tentando entender a relação deles com os seus concorrentes, você criar ações customizadas ao máximo nível possível e o nível de customização que hoje se pode atingir é muito grande, para trazer para eles informações, experiências, uma comunicação relevante para as necessidades específicas de cada cliente, cada consumidor. Talvez agora eu esteja falando e muita gente tenha parado de me ouvir nos 10 primeiros segundos da minha fala, porque é complicado. Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu garanto que se você ainda acredita que você está fazendo apenas um anúncio, impactando pessoas e por isso vendendo, pode parecer simples, mas é uma forma simples de você perder dinheiro, porque o resultado é muito menor.